Bom dia, Pai do Senhor. Hoje é dia 26 de dezembro de 2024. Quem vos fala aqui é a missionária Nadir Albano. Estamos começando mais um momento João 3:30, que ele cresça, que eu diminua. Como de costume, vamos estar orando. Logo em seguida, vamos estar passando por a preciosa palavra do Senhor. Amém? Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, nessa hora, em tua presença santa, pedindo perdão pelas minhas falhas e pelos meus pecados que são em número. Eu apresento meu lar, a família, o ministério, o chamado, tudo sem confiar da minha pessoa. Apresento também, meu Deus, a vida desse irmão, dessa irmã que vai estar do outro lado ouvindo a ministração dessa palavra. Que o Senhor possa estar alcançando, indo de encontro, guardando, livrando, libertando, cortando o laço, desfazendo toda a porta das trevas. É o que eu te peço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? A gente vai estar meditando hoje em Gênesis 16, o nascimento de Ismael, tá bom? Ora, Sarai, mulher de Abraão, não lhe dera filho. Como tinha uma serva egípcia chamada Agar, disse a Abraão: já que o Senhor me impediu de ter filhos, possua a minha serva. Talvez eu possa formar família por meio dela. Abraão atendeu a proposta de Sarai. Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, nessa hora eu te peço, Pai, que eu diminua, que o Senhor cresça, que eu não fale aquilo que eu quero, somente aquilo que tem para falar ao meu coração, ao nosso coração, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, que no momento de João 3:30 o Senhor cresça e que eu diminua. Amém. Então a gente vê que esse é o nascimento de Ismael. Ora, Sarai, mulher de Abraão, não lhe dera nenhum filho, como tinha uma serva egípcia chamada Agar, disse a Abraão: já que o Senhor me impediu de ter filho, possua minha serva, talvez eu possa formar família por meio dela. E Abraão atendeu a proposta de Sarai. A gente vê, né, que olha o conflito que acontece aqui, né? Abraão, ele atende, né, uma fala da sua esposa, Sarai, né? E acabou, como pode-se dizer assim, devido à circunstância, à situação, olhando assim para a situação, ele não tinha filho mesmo, ele já estava com uma idade avançada, né? Nessa época aqui. E o que acontece? Ele já estava com 85 anos, já tinha se passado 10 anos a promessa. Eles esperando a promessa. E aí, a palavra diz que, o que acontece? Sarai, mulher de Abraão, não lhe dera nenhum filho, como tinha uma serva egípcia chamada Agar, disse a Abraão: já que o Senhor me impediu de ter filhos, possua a minha serva. Então, vamos dizer assim, ela quis dar uma ajudinha para Deus, né? Por quê? Ela diz assim: o Senhor me impediu. No momento, ela achava que Deus não queria que ela tivesse filho, né? Mas olhando para a situação, sim, tá? Mas ela tinha esquecido da promessa que Deus havia falado para Abraão. Ele estava debaixo de uma promessa, né? Então, Sara, impaciente, né? Super impaciente, que acontece comigo e com você, com todos nós. Não adianta a gente querer falar que não, porque nós somos carne, tá? Com impaciência da carne mesmo, por ser mulher, por ser humana, não estava assim, não conseguia ver a promessa de Deus se cumprir, né? Então ela pega e fala: dorme com a minha serva. Era um costume antigo ali, né? No antigo ali Oriente, no antigo ali pela da Síria, era um código normal dele, chamava-se Código de Hammurabi, tá? Depois, mais tarde, se cobriu, que chamava-se Código de Hammurabi, que eles podiam ter outra mulher, caso a sua não lhe desse filho. Mas a gente vê também que no 3 diz assim: quando isso aconteceu, já fazia 10 anos que Abraão, seu marido, vivia em Canaã. Foi nessa ocasião que Sarai, sua mulher, lhe entregou sua serva egípcia Agar. Ele possuiu Agar e ela engravidou. Então já tinha se passado 10 anos da promessa, né? Igreja, é que a gente fala às vezes assim, Aramanda Sudecumanai, né? De Sara, Sara não esperou no Senhor. Quantas vezes eu e você também não esperam em Deus? Fala pra mim. Eu tenho experiências terríveis de não ter esperado em Deus. Tá? De ter colocado, ter precipitado. Eu tô num momento, numa situação que eu tô pagando um preço próprio. Eu coloquei a mão. Entendeu? Que eu permiti não esperar em Deus.
Eu e meu esposo, a gente foi e colocou a mão, então pagando um preço altíssimo, né? E acontece, né? Infelizmente, por quê? Porque a gente olha na ótica humana aqui da Terra, a gente não consegue ver saída. E realmente, a gente olha, a gente fala, não, deve ser desse jeito. Vamos lá comprar, vamos fazer e blá, 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 né? E aí a bagaceira é feita. E Sara, ela fez isso, né? E aí diz assim que no quarto, e ele possuiu H e ela engravidou. Quando se viu grávida, começou a olhar com desprezo para sua senhora. Então H, quando ela viu que ela estava grávida, ela começou a desprezar Sarai, tá? Começou a desprezar Sarai. Então Sarai disse a Abraão: caia sobre você a afronta que venha sofrendo. Coloquei minha serva em seus braços. Ó, olha só o que ela fala. Meu Deus. Vamos lá? Com detalhezinho aqui, ó. Diz assim, no 5, 6, 5. Então Sarai disse a Abraão: caia sobre você a afronta que venho sofrendo. Coloquei minha serva em seus braços e agora que ela sabe que engravidou, despreza-me, que o Senhor seja juiz entre mim e você. Você vê? Ela fez, né, com as próprias mãos, aí veio o preço do pecado. E aí a gente pede para Deus depois, né? Que Deus seja juiz. Então, igreja, a gente tem que vigiar muito, né? Muito, muito mesmo, né? Porque a gente faz, infelizmente, essas coisas. Infelizmente, tá bom? Então, assim, devido à hostilidade, ela pediu para Deus ser juiz entre ela. Diz um 6. Respondeu Abraão a Sarai: sua serva está em suas mãos, faça com ela o que achar melhor. Então Sarai tanto maltratou Agar que esta acabou fugindo. Pensa, olha a contenda que virou. A contenda, né? Contenda. A confusão que trouxe, né? E o anjo do Senhor encontrou Agar perto de uma fonte no deserto, no caminho de sul, e perguntou-lhe: Agar, serva de Sarai, de onde você veio? Para onde vai? Então, ele ainda pergunta, né? E aí ela foge. Aí o anjo pergunta para ela: serva de Sarai. Gente, ela estava fugindo de Sarai e o anjo fala para ela: serva de Sarai, né? Meu Deus, né? Perguntou Agar, serva de Sarai. E respondeu ela: estou fugindo de Sarai, minha senhora. Estou fugindo, né? Então, foi um meio dela se ver ali. Com certeza, Sarai estava oprimindo, maltratando, humilhando-a. Então, igreja, a gente vê que esse tipo de situações acontece com frequência, né? Tem gente que se exalta e o outro se levanta para bater e assim sucessivamente vira aquela contenda, né? Então, é muito triste esse tipo de situações, né? Então, ele respondeu: fugindo de Sarai, a minha senhora. E aí diz assim no 9. E disse-lhe então o anjo do Senhor: volte a sua senhora e sujeita-se a ela. E aí, igreja, ela está sendo humilhada e o anjo manda ela voltar. Igreja, quantas vezes a gente tem que voltar? Quantas vezes a gente tem que voltar onde a gente não quer? Quantas vezes a gente tem que voltar no lugar de dor, né? No lugar de sofrimento? Muitas vezes. Isso é muito difícil, né? Voltar no lugar de sofrimento. E disse mais o anjo: multiplicarei também os seus descendentes, que ninguém os poderá contar. Então o anjo também fez uma promessa para ela: multiplicarei os seus descendentes, que ninguém poderá contar. Olha só, igreja, né? Promessa é sobre Abraão, foi reafirmada ali também na vida de Sarai e seu filho que estava no ventre. E disse-lhe ainda o anjo do Senhor: você está grávida, terá um filho e lhe dará o nome de Ismael, porque o Senhor a ouviu.
em seu sofrimento. Ismael significa o Senhor me ouviu em seu sofrimento, né? Então a igreja é muito séria. Deus, ele ouve, né? E no 12, diz assim, ele será como jumento selvagem, sua mão será contra todos e a mão de todos contra ele, ele viverá em hostilidade contra todos seus irmãos. E até no dia de hoje a gente não vê essa guerra, né? Essa guerra toda aí no Oriente. Tudo por causa de uma desobediência, de uma situação que mais de 4.000 anos ainda, mais de 4.000 anos depois, né? Ainda ressoa respingos de guerra de Israel e o povo do Oriente ali, todo um contexto, né? Todo mundo querendo destruir Israel, o povo prometido. Este foi o nome que ela deu ao Senhor que lhe havia falado. Tu és o Deus que me vê. Entendeu? Olha. Então, Deus enviou o anjo, né? Sarai acha que ninguém tá vendo, que ninguém tá vendo o seu sofrimento, que ela está sozinha, mas Deus está observando o sofrimento de Sarai, né? Comigo e com você não é diferente. Muitas vezes eu e você estamos em situações que não era pra gente estar, né? E Sarai, ela foi colocada nessa situação. Sarai não, Agar, ela foi colocada nessa situação aqui por Sarai, né? Então, assim, e ali depois ela se soberbou e a dona dela começou a humilhar, a maltratá-la, mas ela entrou nessa situação e agora para sair, né? E aí ela diz aqui, tu és o Deus que me vê, mas Deus vê ela, Deus vê Sarai, né? Aí diz um 14 assim, por isso o poço que fica entre Cádiz e Berebe foi chamado Beer-Lahai-Roi. Agar teve um filho de Abraão e este lhe deu o nome de Ismael. No 16, Abraão estava com 86 anos de idade quando Agar deu Ismael, né? Então, quando Ismael nasceu, né? Abraão estava com 86 anos. Então, é muito sério, igreja. As promessas que Deus tem na minha e na sua vida, ela vai se cumprir no tempo de Deus, não no meu e no seu. É pra mim essa palavra hoje, porque olha, eu tô passando uma prova por causa disso. Arabalashiribidekomanai, né? A gente tem que esperar o tempo de Deus. É demorado? É doído? É sofrido? Mas tem que esperar o tempo de Deus. A gente viu aqui que Sarai colocou Agar numa situação, depois Agar se soberbou porque ficou grávida, que ela não podia, né? Depois Sarai começou a humilhar Agar foge, vai pro deserto. O anjo pergunta para ela, né? Você vai voltar para casa de Sara, da sua dona? Você vai voltar para casa da sua senhora? E ela tem que voltar, né? E não é fácil. Ainda diz assim, ó, volte a sua senhora e sujeite-se a ela. Igreja é duro. Tem que voltar e se sujeitar, né? Então, mas ela teve que voltar. Tem coisas da minha na sua vida que a gente vai ter que voltar, engolir seco, se sujeitar. Por quê? Porque a gente participou de coisas que não eram participar, que não era no tempo de Deus. E vem a prova, vem a colheita. E não é fácil, né? A gente está colhendo situações, eu estou colhendo situações até hoje. Tem hora que eu falo assim, meu Deus do céu, até quando? Não vigiou, minha filha? Você não vigiou, agora já era. Então é isso, igreja, né? Mas é muito interessante também que no 13, assim, este foi o nome que ela deu ao Senhor que lhe havia falado. Tu és o Deus que me vê. Deus estava vendo tudo. Deus estava vendo tudo. Amém? Deus abençoe você. E não se esqueça que nessa parte Deus está vendo tudo. Ele sabe de tudo. Espere no tempo dele, porque a bênção é certa. A gente quer dar jeitinho, mas é prova que a gente pega.
Olha, esse jeitinho que Sarai deu, minha filha, tá sendo prova até hoje na vida de milhões e milhões e milhares de pessoas no mundo inteiro, né? Porque nós somos descendentes de Abraão ali pela fé em Cristo, né? Então, estamos pagando a prova. Deus abençoe vocês, tenham uma semana abençoada aí. Estamos na última semana, bem dizer, né? É sim, última semana do ano. Que Deus abençoe vocês grandemente aí, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Deus, que é na paz.